Meus caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à nossa 15ª aula aqui na Escola do Sofrimento. É como eu sempre tenho dito aqui em nosso programa, que nós temos a graça de ter um grande mestre aqui na nossa Escola do Sofrimento, que não sou eu, porque eu também sou um aprendiz como você, mas nós temos o próprio Deus que na pessoa de Jesus, por meio do Espírito Santo e da sua palavra, dia após dia, aula após aula, a nos ensinar a compreender essa dimensão do sofrimento humano. Então, se você está chegando em nossa sala de aula pela primeira vez, seja bem-vindo, porque este programa não tem limite de espaço e nem limite de pessoas. De programa a programa, novos alunos vão chegando para também aprender como nós a dar sentido aos nossos sofrimentos. E para você que está acompanhando as nossas aulas aqui na Escola do Sofrimento, você deve ter percebido que nós estamos fazendo uma reflexão de uma pequena série já de 3 programas em que nós estamos refletindo sobre o pedido que Nossa Senhora faz aos 3 pastorinhos de Fátima, Francisco, Jacinta e Lúcia. Ao aprofundarmos um pouco mais sobre esse pedido que Nossa Senhora faz aos pastorinhos, nós conseguimos identificar 4 passos importantes, sendo que 3 nós já estudamos. O primeiro passo é a oferta de nós próprios. A primeira coisa que Nossa Senhora pergunta aos pastorinhos é se eles estavam dispostos a oferecer a própria vida para que Deus pudesse fazer o que lhe aprouver, que mais lhe agrada. O segundo passo é o objeto da nossa oferta, que é a oferta dos nossos sofrimentos. E na última aula nós estudamos uma palavrinha mágica que não pode faltar, que é indispensável para que a gente possa não só ofertar a nossa própria vida, mas também ofertar os nossos sofrimentos, que é ter um coração pequenino, um coração humilde, porque é num coração pequeno como o dos pastorinhos que Deus se compraz em revelar os seus mistérios divinos e, neste caso, o mistério do sofrimento. E para concluir essa pequena série em que nós estamos refletindo sobre o pedido de Nossa Senhora, nós vamos refletir o tema a justificativa ou a finalidade pela qual nós oferecemos os nossos sofrimentos a Deus. Nós estamos aqui na página 39 do livro O Sentido Salvífico do Sofrimento Humano, e só para refrescar a nossa memória eu vou ler novamente aqui, o pedido que Nossa Senhora faz aos pastorinhos. Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? É muito importante aqui nós percebemos que os pastorinhos interpretaram este pedido de Nossa Senhora como uma forma de espiritualidade, uma espiritualidade pela qual eles responderam sob 2 formas de sacrifícios, em que nós, aqui no livro O Sentido Salvífico do Sofrimento Humano, utilizamos o termo via. Eles escolheram 2 vias de sacrifícios que passam pelo mistério da dor, mas que ao final produz virtudes de santidade. E a primeira via que os pastorinhos tiveram a coragem de responder é justamente os sofrimentos enviados por Deus, conforme nós lemos aí no pedido de Nossa Senhora. Quereis oferecer a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos? Certamente alguém pode ficar aqui escandalizado ao perceber aqui no pedido de Nossa Senhora que Deus anda agora enviando sofrimento para os seus filhos. Olha, mas o contexto aqui é totalmente diferente, porque Ele, sendo Deus, sabe tirar um bem maior dos nossos sofrimentos ou das coisas trágicas que acabam acontecendo na nossa vida. Então, os pastorinhos humildemente aceitam passar por essa primeira via de santificação, que é aceitar os sofrimentos que Deus quiser enviar. Já a segunda via, que eu particularmente considero um plus, um algo a mais, além deles aceitarem aqueles sofrimentos que Deus quis enviá-los, eles ofereceram também outros tipos de sacrifícios,
outros tipos de penitência, ou seja, muitas outras formas de sofrimento para que Deus pudesse utilizar da melhor forma possível. Nós certamente vamos nos aprofundar nessas duas vias em aulas futuras, mas hoje é muito importante nós fixarmos a nossa compreensão neste ponto em que os pastorinhos responderam este pedido de Nossa Senhora como uma forma de espiritualidade, pela qual eu utilizo aqui no livro a espiritualidade do sofrimento, tendo como base o sofrimento não como algo trágico, mas como uma forma de espiritualidade que é capaz de neutralizar os efeitos que o sofrimento produz em nós. Desta forma, eu penso que fica mais fácil compreendermos o tema que nós estudamos na primeira aula dessa sessão de programas, em que nós refletimos sobre o antídoto do sofrimento, pois o pedido que Nossa Senhora faz aos pastorinhos de Fátima possuem 4 substâncias indispensáveis para neutralizar os efeitos que o sofrimento produz em nós. Nós estamos aqui na página 40, que diz o seguinte: assumir o sofrimento como forma de espiritualidade e que comporta a aceitação do mesmo e oferecê-los a Deus, tendo como base o princípio da nossa oferta em oferecer a nós mesmos, e que esta oferta voluntária e consciente neutraliza a dor que o sofrimento produz em nossa alma. Assim como o veneno da cobra coletado e aplicado sobre a pessoa envenenada se torna um remédio que cura, da mesma forma acontece com os nossos sofrimentos quando usamos o mesmo para combater os efeitos da dor que o sofrimento produz em nós. E veja que fantástico esta percepção dos pastorinhos em enxergar no sofrimento uma forma de santificação e que está em plena conformidade com aquela atitude que Deus teve para conosco, quando enviou o seu Filho unigênito, o seu Filho único, pela qual Deus também utilizou o sofrimento como um antídoto para redimir o homem dos seus próprios sofrimentos, pois nós fomos justificados, nós fomos redimidos pelo sangue de Cristo, que justificou os nossos erros, os nossos pecados, que são os grandes causadores aí dos nossos sofrimentos. Mas é claro, dentro desses 2 princípios, é preciso encarar o sofrimento como uma forma de espiritualidade e oferecermos a Deus com um espírito de aceitação de que aquele sofrimento, embora produza dor, ao mesmo tempo traz em si redenção e cura para a nossa alma. Nem quero aqui perder muito tempo, já quero convidar o testemunho de hoje, que é o Padre Cleidimar Moreira, muito conhecido por todos nós. Padre Cleidimar é cantor, conhecido no Brasil inteiro, e hoje nós vamos ouvir um relato muito peculiar, que certamente poucos conhecem, que foi um momento de sofrimento muito intenso que ele viveu com um membro da sua família, com seu irmão, pela qual ele também conseguiu enxergar nesse sofrimento uma forma de espiritualidade, uma forma de santificação. Vamos ouvir. Como você disse, e desses sofrimentos nasceram até muita coisa boa na minha vida. Mas um em especial foi a enfermidade do meu irmão. Eu tenho um irmão com 44 anos e ele já está há 20 anos com a esquizofrenia. Então, de uma hora para outra, a enfermidade apareceu, ele começou a surtar, achávamos que ele estava até possuído, conseguimos levá-lo na Canção Nova para ser atendido pelo Padre Rufus. O Padre Rufus o atendeu e, em seguida, ele deixou claro que havia algo espiritual, mas que também era patológico, que procurássemos um psiquiatra. Até então nós não sabíamos o que meu irmão tinha. Enfim, qual era a minha dor? De saber que meu irmão estava doente em Goiânia, os sofrimentos e as dificuldades da minha família em Goiânia, eu em Cachoeira Paulista, sem poder ir em Goiânia para poder ajudar, né? E até que minha mãe, levando o meu irmão à Cachoeira Paulista, quando o Padre Rufus o atendeu, enfim, foi onde clareou todas as coisas. E ali começa também um outro sofrimento, porque começam os tratamentos, e aí você tem que esperar. Ele teve que ser internado,
ficar por volta de 45 dias a 60 dias na primeira internação. Estava lá na Canção Nova quando, numa das internações, ele praticamente quebrou o quarto dele todinho lá do hospital. E então, nesse tempo todo, nós tivemos que trabalhar o sofrimento em nós também. Tanto é que todos nós passamos por psicólogos, eu na Canção Nova conversando com o psicólogo de lá, para saber como nós lidávamos com essa situação. Aí acontece algo que desestrutura tudo. A família adoece toda e eu também adoecendo, e o questionamento era: meu Deus, por que me abandonastes? Porque provavelmente a gente volta no mesmo caminho que Jesus fez. Senhor, por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor abandonou meu irmão? É uma pessoa de oração, é uma pessoa de Deus, é uma pessoa que é íntima sua. Como isso? Por que isso acontece? Então, esse foi o meu questionamento e também provavelmente o questionamento do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, né? E então nós nos unimos assim de uma tal forma para tentar ajudá-lo que o que nós podemos fazer, fizemos. Qual é o pensamento meu também? Qual é a minha crise? Porque tantas pessoas que pelas minhas mãos eu rezei foram curadas de câncer. Pessoas, uma criancinha lá no Nordeste, que eu rezei também por essa criança, ela não podia andar, e que depois de um mês a família me liga, me passa uma mensagem falando que aquela criança estava andando. Pessoas que estavam ali em situações de morte, prestes a morrer, e que a gente intercedeu, depois passou a ser ministro da Eucaristia, abandonou todos os vícios e agora é um homem de Deus, por exemplo. Várias situações, a gente poderia contar várias. E aí você reza pelo seu irmão, você pede pelo seu irmão, impõe as mãos sobre o seu irmão, você leva o seu irmão para ser atendido pelo maior exorcista, né, no mundo, aquele que foi indicado pelo Vaticano, é presidente da Associação Internacional, né, de Exorcistas Católicos no mundo, e você vê que parece que não aconteceu nada. E aí vem o questionamento: Senhor, mas por quê? E aí depois a gente aprende, né? Para quê? Mesmo assim a gente perguntava: por quê? Mas para quê essa situação? Por que meu irmão não é curado? Eu vejo que toda a família cresceu na vida de oração. Porque quando meu irmão estava nos piores momentos e quando ele tem as crises, porque a esquizofrenia ela é cíclica, né? Algum momento ele está bom, está mais ou menos, outra hora ele surta, então a gente tem que estar sempre tendo esses cuidados. E eu vejo assim que a minha família, apesar dela ser unida e apesar da gente ser de oração, mas a gente viu que nós aumentamos mais ainda a oração. E eu vi que nesse sentido Deus utilizou desse sofrimento para que nós pudéssemos ser mais íntimos dele. Então talvez Deus não tenha respondido por que a enfermidade, mas Deus ele se mostrou muito presente também na nossa vida, e algo que comprova isso. Conversando com um psiquiatra, ele falou que a maioria das pessoas que passam por essas situações, a tendência dela é que ela se aniquile. Então fez com que a nossa família se unisse mais, né, rezando, pedindo a Deus para que nada disso acontecesse, e o médico falou isso, que a vida dele é um milagre. Por conta do sofrimento dele, já teria, né, tentado qualquer coisa contra a vida dele. Olha, foram vários os bem maiores que eu vejo assim que Deus tirou, de um olhar espiritual sobre o sofrimento. Aí entra a espiritualidade também, tá? Um olhar sobrenatural, porque se a gente parar o sofrimento pelo sofrimento aqui nessa terra, se a gente olhar com olhares humanos, até nós desistimos, né? Que a gente, queira ou não queira, é uma pessoa que a gente ama e que a gente sofre junto. Então Deus me deu a graça de olhar o sofrimento humano como algo que está nessa dimensão, mas que é algo passageiro, que não é eterno. Então quando eu olho para o meu irmão e falo assim, quase todas as vezes eu até falo com ele, pego na mão dele: o Senhor vai passar, isso vai passar. Deus me deu essa graça de olhar o sofrimento humano, tudo que a gente passa, como algo que realmente vai passar, que é algo passageiro, que é a realidade desta terra, né? Que não é eterno. Muitos dos nossos sofrimentos são escolhas erradas que nós fizemos no passado.
Eu vejo que Deus ele não podia criar outros deuses, por isso ele nos cria limitado. Nós somos seres, né, que nós não somos eternos aqui. Nós somos, temos o nosso limite, nós temos um fim, né? E essa nossa finitude, ela nos traz o quê? A imperfeição. Então, nós passamos pelo sofrimento porque nós temos a nossa finitude. Esse sofrimento, esse tempo, essa vida, essa carne tem um fim. É por isso que nós sofremos. E aí nós vamos continuar lutando e carregando a nossa cruz. Essa música, na verdade, foi num tempo que eu estava na faculdade e eu estava vivendo um tempo meio de depressão, que é Jesus neste nome é poder. E aí eu terminei essa música com aquela parte, o impossível ele pode realizar, foi em Cachoeira Paulista quando meu irmão adoeceu. Eu cantava gritando e chorando, acreditando que o Senhor podia curar o meu irmão. Jesus, neste nome há poder. Jesus, neste nome há poder. O seu nome é poderoso, sua glória em toda a terra. Há poder no nome de Jesus. O impossível Ele pode realizar. O impossível Ele pode realizar. O impossível, sim, o impossível. O impossível a mim Ele pode realizar. E a outra música foi quando meu irmão estava internado pela segunda vez, que foi Deus Me Abraça. Eu estava indo para o Amor Vencerá, a Luzia Santiago fazendo a oração, e o Christian tocando ali, e eu comecei a observar a oração da Luzia, e eu peguei e comecei a falar assim: Senhor, onde nós podemos entregar o nosso sofrimento, as nossas dores? Onde posso apresentar minhas feridas? A quem posso entregar a minha vida? Só em Deus encontro refúgio, só em Deus encontro a paz. Deus me acolhe, Deus me abraça, Deus me ama. Deus me acolhe, Deus me abraça, Deus me ama. E aí saiu essas duas músicas que hoje, graças a Deus, é instrumento também para aliviar o sofrimento de muitas pessoas. Talvez, se não para acabar o sofrimento, mas pelo menos para aliviar aquele sofrimento. Muito bem, meus queridos irmãos e irmãs, mais um testemunho riquíssimo que, como diz João Paulo II, são como luzes a iluminar as nossas trevas, e dessa forma a gente vai conseguindo compreender melhor essa dimensão do sofrimento e aos poucos também dando sentido a eles. Bom, eu não posso encerrar este programa sem divulgar o livro Sentido Salvífico do Sofrimento Humano, que pode ser encontrado em qualquer lugar do Brasil pela Livraria Canção Nova, loja.cancãonova.com, ou pela Livraria Loyola, livrarialoyola.com.br. Para quem está no exterior, você já sabe, pode encontrar o livro na Amazon.com. E aqui na nossa região do Vale do Aço, você encontra o livro na Livraria João Paulo II, no centro de Patinga, na Livraria Leitura do Shopping de Patinga, na Loja de Artigos Religiosos Nossa Senhora Aparecida, no bairro Horto, e na Secretaria Paroquial Senhor do Bonfim. Bem, você já sabe que este programa não tem nenhum custo para você. A única coisa que você precisa fazer é divulgar este programa. Primeiro, assinando o canal. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, porque assim, toda vez que entrar um programa novo no ar, você será notificado e assim você não ficará fora de nenhuma das nossas aulas. E a sua divulgação é extremamente essencial para que este programa, este conteúdo, também possa chegar a muitas outras pessoas. Deus abençoe você e até a nossa próxima aula.